Boa noite a todos, graça e paz. Que tempo maravilhoso, que privilégio, que honra, mas muito maior do que a honra é a responsabilidade de estar aqui nessa noite, na nossa igreja, e poder compartilhar da palavra do Senhor, que é tão rica, que é tão maravilhosa, tão valiosa, tão preciosa, o maior tesouro que nós temos, nós podemos ter na nossa vida, e nós a temos aqui. É abrir a palavra e ouvir nosso Deus falando conosco. E esse é o primeiro culto, sob essa nova direção do DEMIG, que é o Departamento de Missões Gerais dessa igreja. Um departamento abençoador, precioso, que ao longo de sua existência tem sustentado os missionários que são vinculados a essa igreja, trazendo também visão missionária de outros campos, de outras denominações, de outras agências missionárias, que são suportados, pela igreja do Senhor. Então, esse é o objetivo, essa é a função, essa é a razão da existência do DEMIG. É para dar suporte aos missionários. É um privilégio tão grande para nós, e eu fiquei muito emocionada e muito agradecida ao meu Deus, louvando o seu nome por poder estar nessa direção entre essas 4 mulheres. Silvana, que como nossa presidente, que sempre foi para mim uma inspiração. Silvana sempre esteve no meu coração como um exemplo de missionária, de dedicação. E Cris também, com sua visão missionária, sempre, desde que se converteu. Eu lembro que Cristina dizia que desde que se converteu, que chegou aqui na igreja, sempre trabalhou. Não era assim, Cris? Então, a igreja é o lugar de treinamento, para que a gente possa exercer esse chamado que o Senhor tem feito a cada um de nós. Nós não fomos chamados para a salvação e para ficar aqui sentados só recebendo. Nós somos chamados para ser luz e sal. Nós somos chamados para fazer a diferença. Ser luz e ser sal é uma missão muito importante, porque nós temos que salgar, como preservar, como dar sabor. E nós temos que ser luz, nós temos que iluminar onde há trevas. Como diz aquela música, minha pequena luz, eu tenho que deixar brilhar. Uma pequena luz, em densas trevas, ela faz uma diferença enorme. Não é assim? Então, nós que estamos na igreja, a gente pode pensar, eu não tenho nenhum preparo bíblico, eu não fiz seminário, então eu não sou missionário, então eu não tenho responsabilidade, nada disso de missões é comigo, eu só acho bonito aquele povo indo, entregando as suas vidas, mas não tem nada a ver comigo. Não é assim. Não é assim. Todos nós fomos chamados para pregar o evangelho da forma como o Senhor tem nos chamado. Aí algumas pessoas dizem, mas eu não sei falar, eu não sei chegar junto, mas você sabe viver. E nós estamos na igreja para aprender a viver a palavra de Deus. E nós temos que aprender a viver. E a nossa vida é um testemunho missionário. Tem que alcançar outras vidas. Nada é mais impactante do que um servo de Deus vivendo a vida que o Senhor tem proposto para ele. Não é assim? Há uma música do Logos que diz que não há um lugar, em qualquer homem ou mulher que encontrou Jesus, qualquer vida que Deus já alcançou, a gente não passa indiferente em nenhum lugar. Então, nós somos chamados para isso. E o DEMIG, nós já temos conversado em alguns momentos, traçado os objetivos, o que é que nós queremos para que nós possamos prosseguir. E uma das coisas, em resumo, assim, pedindo licença às meninas, que eu acho que eu posso resumir numa frase, que nós temos como uma missão, um objetivo nesse ano, e no outro, porque é um biênio, nós queremos levar a igreja a se apaixonar por missões. Nós queremos conectar a igreja com missões, com os missionários. Nós somos parte disso, como Cristina disse. Aqueles jovens estão ali, nós somos participantes disso. E iniciando assim, eu queria, só antes de entrar no nosso texto propriamente dito, e no que o Senhor colocou no meu coração para falar nessa noite, eu queria só compartilhar uma visão de um conhecimento que eu tive há muitos anos atrás, falando sobre missões. Eu não sei quantos dos irmãos já ouviram dizer que
você pode ir para missões, você pode ir. Se você não pode ir, você pode contribuir. Ou você pode segurar as cordas. Que já ouviu esse termo aqui, de segurar as cordas. Quantos de nós entendem o que significa segurar as cordas? E há muitos e muitos anos, eu ouvi uma explicação sobre isso. Não sei nem se tem outras, mas essa explicação fez todo sentido para a minha vida. E é isso que a igreja, e quero trazer para a igreja essa visão do que é segurar as cordas. E qual a importância disso na vida missionária de uma igreja. Conta-se que num desafio missionário, um missionário teve que cavar um poço. Eles chegaram, há mais de 30 anos, eu e meu marido, nós tivemos a oportunidade de estudar no Instituto Bíblico vinculado à Missão Novas Tribos do Brasil. E esse exemplo, esse modelo, era bem da vida deles, do missionário numa tribo. Conta-se que um grupo chegou na tribo e eles precisavam cavar um poço para tirar água dali. E cavar um poço na mão não é fácil, né? Porque é preciso muita profundidade para se atingir a água que seja potável, né? Que possa ser consumida. E houve uma história de que um missionário, isso foi um fato real, um missionário muito jovem, ele tinha 32 anos, um homem muito forte, casado, recém-casado, estava lá com sua esposa, sua família, e num desses trabalhos de cavar o poço, despencou tudo e ele caiu ali e ele morreu. E foi assim uma comoção muito grande e tudo, e começou a se pensar por que aquilo tinha acontecido. Né? O que aconteceu é que, para descer o poço, quanto mais profundo há, eles precisam estar amarrados em cordas. E eles precisam estar firmados em cima. E quanto mais ele vai descendo, mais precisa de apoio em cima, segurando as cordas, para que ele possa ir até lá embaixo. E ele não estava devidamente seguro. E essa é a visão de segurar as cordas. Há aquele missionário que ele vai para a África, ele vai para Guadalajara, nós vimos hoje de manhã, 6ª cidade do México, como o pastor disse hoje de manhã, o pastor que pregou, mais violenta, 6ª cidade do México, mais violenta. Então ele está entregando a sua vida, ele vai, muitos missionários estão nas tribos, muitos missionários estão nas ruas, muitos missionários estão indo, eles são chamados para isso, é específico. Porque o Senhor dá condições para eles, para irem. Muitos de nós que estamos aqui não vamos, não porque não queremos, mas porque não podemos. Mas a ida deles é muito importante. É como se eles estivessem cavando o poço. E eles precisam de nós para segurar as cordas. Quem nesse trabalho é mais importante? Quem desce ou quem segura as cordas? Eu penso que são os dois. Porque a segurança e a tranquilidade para fazer um bom trabalho depende de que as cordas estejam bem seguras. É uma responsabilidade muito grande, nossa, segurar as cordas daqueles jovens que estão ali, esses dias, naquelas cidades, nas 2 cidades, não é? E tantos outros em todo o tempo, como Silvana estava orando aqui. E nós queremos convocar essa igreja que já tem um coração missionário a alargar a sua visão missionária. E a adotar missionários e a segurar as cordas. Essa é a nossa função, porque todos nós somos missionários. Amém? Que seja essa visão e é caminhando nessa visão missionária que nós vamos meditar hoje com a graça e a misericórdia do Senhor. Num texto que está em Atos 17, gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia e, reverentemente, assim como estão assentados, nós podemos ler Atos 17, do versículo 16 ao 23. E vamos aprender com um dos maiores evangelistas de todos os tempos, o apóstolo Paulo. E eu dei um título a essa meditação, As Visões de Paulo. Eu quero trazer para a igreja, compartilhar sobre as visões de Paulo. E nós vamos ler esse texto. É um momento em que o discurso de Paulo em Atenas.
Sempre gostei demais desse texto, já falou comigo, o Senhor já falou comigo através desse texto de várias formas, em vários versículos, mas eu gostaria que lêssemos a partir do versículo 16. Capítulo 17, a partir do versículo 16, diz o seguinte: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, falava na sinagoga com os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, com os que se encontrava ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? Outros diziam: parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? Pois você nos traz aos ouvidos coisas estranhas e queremos saber o que vem a ser isso. Acontece que todos os de Atenas e os estrangeiros residentes não se ocupavam com outra coisa, senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição: ao Deus desconhecido. Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Glória a Deus por sua palavra. Nós vamos depois continuar a leitura em outro momento, mas pensando nesse apóstolo que deu a sua vida e que sofreu tanto pela causa do evangelho, pensando um pouco na vida de Paulo, né? Saulo, que era Saulo, Paulo, e aí isso é uma questão de tradução. Paulo foi um voraz defensor da lei e dos profetas, dos costumes judaicos. Ele é citado em Atos 8:1 como consentindo na morte de Estevão. Quando Estevão foi apedrejado, Atos 8:1 vai dizer: Paulo estava ali. O jovem Saulo consentia na morte de Estevão. Esse acontecimento, que foi a morte de Estevão, logo depois disso, deu início a uma grande perseguição contra a igreja, e todos os cristãos foram dispersos. E aí, já pensando nessa dispersão, muitas vezes pensando como perseguição, mas aí era o plano de Deus já se concretizando, quando o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo. E aí os cristãos começaram a se dispersar, com exceção dos apóstolos. E aí eles foram dispersos por toda a região da Judeia e Samaria. Atos 8:3 diz que Saulo queria destruir a igreja. Ele perseguia porque ele queria destruir as igrejas. E aí no capítulo 9, 1 e 2 vai dizer o seguinte: Saulo respirando ameaças e mortes, pediu cartas de autorização para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos os cristãos que encontrasse ali. Então são as primeiras citações desse homem, desse defensor voraz, implacavelmente queria destruir a igreja. Ele via a igreja como uma ameaça aos costumes, ameaça à lei, ameaça aos profetas. Ele queria destruir aquele povo. Ele entendia que era necessário que isso acontecesse. E essa é a primeira visão de Saulo. É a visão que ele tinha desse povo. Ele via o povo de Deus como uma ameaça. Ele não tinha ainda visto, nem encontrado, nem entendido que Jesus era o Messias. E aí ele pediu, como tem o capítulo 9 de Atos falando, ele pediu cartas de autorização para por onde ele passasse, fosse caçar aqueles cristãos que haviam sido dispersos. E assim ele foi e viajou para Damasco com essas cartas, a fim de trazer de lá esses cristãos em perseguição. Acontece que no caminho, e aí é o que nós vamos ver nessa visão, Paulo, no caminho de Damasco, ainda no capítulo 9, o que aconteceu? Saulo teve uma visão. Ele ia a cavalo e literalmente caiu do cavalo. Por uma visão que o deixou cego, ele teve a visão
do Cristo ressurreto. Ele encontrou com Jesus. E aí, quando ele caiu no chão, e numa voz de estrondo, e aquela luz que deixou ele cego. E ele disse, e aquela voz disse: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele disse: quem é o Senhor? Ele disse: eu sou Jesus. Sou Jesus Cristo, a quem você persegue. E aquela foi a segunda visão de Saulo. Aquela visão que ele teve mudou a vida dele. Mudou completamente a vida de Saulo. E aí, surpreendido por isso, ele conseguiu, apesar de ter ficado cego, aquela luz deixou ele cego por alguns dias. E embora ele tenha ficado cego, aquela luz fez Paulo enxergar diferente. Ele agora enxergava Jesus como Messias. E ele agora entendia que aqueles costumes, que aqueles profetas, que aquilo que ele sabia tanto, estava apontando para esse Jesus ressurreto. E a visão, essa segunda visão de Saulo, mudou completamente a vida dele. E ele não pôde mais resistir ao senhorio de Cristo. Ao senhorio desse Jesus. E ele disse: inútil é você recalcitrar contra os aguilhões. Não adianta resistir, porque quando o Senhor chama, o Senhor não deixa dúvidas. E eu quero já começar a pensar com os irmãos. Você já teve essa segunda visão? Essa visão de Paulo como igreja, como pessoa que está aqui, congregando, não sei quanto tempo, há tempos variados, assim como somos nós aqui. Você já caiu do cavalo também? Já teve essa visão que deixou você prostrado diante do senhorio do Senhor Jesus? Já entendeu que Ele é Senhor? Que Ele é o dono de todas as coisas? Que é dEle que o universo, é em torno dEle que o universo gira? Que Ele é o Senhor de todas as coisas? Quantos de nós aqui já teve essa visão? E se você ainda não teve, eu convido você a ter. A ter esse encontro com esse Jesus maravilhoso nessa noite. Como é que eu faço para fazer isso? Ore. Clame: Senhor, eu quero ver o Senhor. Eu quero ter a minha vida transformada. Eu não quero andar simplesmente como que alguém que sabe quem o Senhor é. Mas eu quero te ver. Eu quero cair do cavalo, eu não quero ser mais eu mesmo. Eu quero perder as minhas forças. Por amor a ti, por conhecer o Senhor. Primeira visão de Paulo, ele via a igreja como uma ameaça. Na segunda visão, mudou completamente a vida dele. E alguns anos, aí chegando no nosso texto aqui, alguns anos depois dessa conversão, tendo sido preparado pelo Senhor, Paulo inicia suas viagens missionárias. Ele começa a pregar ousadamente, e ele quer pregar. Nesse texto lido aqui, Paulo está em sua segunda viagem missionária. Desde que se converteu e tornou-se um proclamador do Evangelho até aqui, ele já havia sido perseguido pelos judeus, apedrejado e dado por morto, açoitado e preso, e já sentia que se cumpria a palavra do Senhor, quando o Senhor revelou a Ananias, que foi orar por ele quando ele estava cego. O Senhor disse a Ananias: Ananias, vá orar por ele, porque eu vou mostrar, ele é um vaso escolhido, e eu vou mostrar para ele quanto vale sofrer pelo meu nome. E Paulo já começava a experimentar o quanto valia sofrer pelo nome do Senhor. E nesse momento aqui, o Senhor, ele está nesse momento sozinho em Atenas, porque ele havia se separado momentaneamente de Silas e Timóteo. Isso está aqui descrito no capítulo 17, versículo 15. Eles se separaram momentaneamente, e aí Paulo foi para Atenas. E o que era Atenas? O que é que merecia um destaque em Atenas? Muitos de nós já ouviram falar sobre a grandiosidade de Atenas, não é? Atenas era o berço do saber humano, da ciência, filosofia e artes. Atenas era a terra de célebres filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Aristófanes, Eurípides, entre outros. Era a terra de pessoas que pensavam, o saber humano, o pensamento humano. Todavia, meus irmãos, essa cidade
sobrepujava todas as outras em idolatria. Ela era uma cidade cega espiritualmente. Havia ali milhares de ídolos em Atenas. E é uma visão muito interessante disso. Atenas, de arquitetura portentosa, havia para cada templo, para cada portão, para cada pórtico e edifício, uma divindade e sua imagem ali divinamente esculpida, magnificamente esculpida em ouro, prata, marfim, mármore. Comentaristas dizem que havia um provérbio da época que dizia que era mais fácil encontrar um Deus em Atenas do que um homem. Era uma cidade extremamente idólatra. Era uma visão impressionante, porque as imagens eram lindíssimas. Para cada lugar, para onde se mexia, havia uma imagem ali magnificamente esculpida. Hernandes Dias Lopes, em seu comentário do livro de Atos, vários pensamentos daqui, tirei desse livro. Ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz que Paulo estava ali, mas não como um turista. Paulo não se impressionou com a beleza estonteante do lugar. Ele diz que Paulo não se impressionava com belezas que não honrassem a Deus. O autor de Atos, Lucas, diz que aqui no versículo 16, que o espírito de Paulo se revoltava em face da idolatria dominante daquele lugar. Tem um hino que nós cantamos que diz assim: passarinhos, belas flores querem me encantar, ó vãos celestes, esplendores de longe enxergo lá. Não é assim? Quantos de nós estamos admirados, embebecidos, enamorados com as belezas deste mundo? Nós somos assim como Paulo. Assim como Paulo estava em Atenas de passagem, nós estamos nessa vida, como Pedro disse, como peregrinos e forasteiros. Nós cantamos isso, não foi? Sou forasteiro, aqui em terra estranha estou. E nós temos que olhar esse mundo assim. Assim como Paulo olhou. É muito bonito. Tem muitas coisas lindas nesse mundo, muitas festas, muitos cantores, muitas músicas bonitas, muitos influencers aí, nas mídias, se vestindo tão bonito, falando tão bonito, coisas e filosofias vãs tão maravilhosas. E nós ficamos encantados, e nós queremos seguir, nós queremos imitar vãos terrestres esplendores. Em meio a um cenário de célebres oradores, olha onde Paulo estava. À parte estava todo esse lugar magnífico, mas estava ali um cenário de célebres oradores, donos do saber e pensamento humano, que até hoje suas filosofias são propagadas aí, né? Paulo não se intimida, todavia, com aquela floresta de ídolos, nem com seus sábios habitantes. O versículo 17 diz, sabe o quê? Vamos ler aí juntos. Por isso, pela revolta do seu espírito, Paulo falava nas sinagogas com os judeus e os gentios piedosos, também nas praças, todos os dias, com os que encontrava ali. Ele não estava ali como um turista, ele estava ali como um missionário. Ele queria falar de Deus. Ele se revoltava com aquele lugar, com aquela idolatria dominante ali. E nas praças e onde ele passava, havia em Atenas, por causa desses filósofos, das pessoas que comumente estavam ali, eles queriam sempre ouvir novidades. Tudo que se alguém estava falando, e ele estava lá. E acredito que Paulo, nesse pensamento, eu vou falar, para até que alguém me veja. E foi o que aconteceu mesmo. Eles estavam assim, querendo despertar a curiosidade daquelas pessoas que estavam ali. E foi o que aconteceu. Todavia, olha o que a gente vai ver aqui no versículo 18.
alguém pergunta assim, o que quer dizer esse tagarela? Paulo falava todo dia, e alguém disse, ele está falando de deuses estranhos. O que é que esse tagarela está falando? E a gente, hoje, para nosso contexto, tagarela é uma pessoa que não para de falar, não é assim? Isso é um tagarela, mas fala muito. Segundo Hernandes, tagarela, esse termo tagarela ali era muito mais pesado do que isso. Chamaram Paulo de tagarela, mas em resumo, o termo tagarela aludia àquele tipo de pessoa que fazia de seus sistemas ideológicos nada mais do que um saco de trapos cheios de ideias e frases de outras pessoas. Um plagiador ignorante, um charlatão, um papagaio, um tagarela intelectual. Foi assim que classificaram Paulo. Isso é um tagarela, ele sai, não tem coisa com coisa não, ele sai pegando um pedaço dali, um pedaço daqui, e uns retalhos, e ele sai falando. Mas isso não inibiu Paulo. Apesar de terem chamado Paulo de tagarela, sabe o que eles fizeram? Disseram assim, parece um pregador de deuses estranhos. Aí veja o que na sequência do texto diz assim, o 19, então tomando-o consigo, levaram-no ao Areópago. Areópago era uma colina onde os filósofos discursavam. Pegaram Paulo, esse tagarela, e levaram para lá. Vamos ouvir o que é que ele tem a dizer. Deus faz o que quer. Deus faz como quer. Deus coloca quem Ele quer, onde Ele quiser. O homem era chamado de tagarela, mas vamos ouvir o que é que ele tem para dizer? Vamos colocar ele aqui no lugar de destaque? E vamos ouvir. E Paulo não se intimidou. Não percamos as oportunidades, meus irmãos. A excelência do poder que habita em nós é muito maior do que o que está no mundo. Não tenha medo. Não tenha medo de ser firme. Não tenha medo de ousar. Não tenha medo de testemunhar. Não tenha medo de ser diferente. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós vimos hoje de manhã aquele testemunho tão breve do pastor aqui, que ele disse que pregou, fez uma pregação na igreja, e uma mulher ouviu, estou repetindo o testemunho do pastor porque me edificou muito, uma mulher ouviu e chegou em casa, repetiu esse mesmo, o sermão dele para o irmão dela, que estava acamado já, moribundo, de uma doença grave, afastado da vida, não conhecia o Senhor Jesus. E ela repetiu o que ela ouviu na igreja, repetiu para aquele irmão. O irmão se converteu, entregou sua vida a Jesus, morreu salvo. E aí o que ele disse? Qual foi a diferença dele, um pastor, para essa mulher que só repetiu? A diferença é que o poder não está no pregador. O poder está na palavra. E nós temos que crer nisso. E é isso que nos dá ousadia para viver. E seguindo, Paulo fez isso. E essa visão de Paulo, ele foi ali, ele foi falar, porque ele não se intimidou com o saber humano, com aqueles homens falando, embora Paulo fosse também um homem culto, vale salientar aqui, Paulo era um homem muito instruído, ele não tinha motivos para se intimidar, mas estava em terra estranha, não é? Mas ele entendia. E essa visão também eu quero trazer para a igreja do Senhor nessa noite. Ele entendia que não importava quantos milhares de deuses estivessem ali, todos eram falsos. Aquelas pessoas estavam colocando aqueles deuses em busca do Deus verdadeiro. Eles eram cegos espirituais. E Paulo entendeu e disse, não vou perder essa oportunidade. E chegando ali, que coisa tão linda, eu gosto tanto desse versículo agora. Versículo 23, que é o início do discurso de Paulo. Paulo, com todo respeito, com toda mansidão, com toda sabedoria vinda do céu, olha como é que ele introduz o versículo dele, o discurso dele. Senhores atenienses, versículo 22, né? Percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Ele começa elogiando as pessoas. Era uma verdade, eles eram religiosos, né? Porque andando pela cidade e observando os objetos de culto que vocês têm, encontrei também um altar no qual aparece a seguinte inscrição, ao Deus desconhecido.
Pois esse que vocês adoram sem conhecer é precisamente aquele que eu lhes anuncio. Percebam, meus irmãos, que Paulo não perdeu tempo contestando os deuses que eles tinham. Eram milhares. E eles não importavam, porque eles eram falsos. Paulo não perdeu tempo chegando assim, você crê em tal divindade e tal, então não crê mais não, porque isso não faz nada. Você crê nesse outro, não crê nesse não, porque ele não faz nada não. Ele não saiu contestando os deuses de ninguém. Ele apresentou o Deus verdadeiro. Ele disse, pegou aquele gancho com sabedoria. Sabe aquele que vocês estão adorando sem nem saber quem é? Eu vou apresentar a vocês. E aí vamos ler a partir do versículo 24. Se é esse Deus que você prega, se vale a pena viver por esse Deus e honrá-lo. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe. Sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se precisasse de alguma coisa, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só homem fez todas as nações para habitarem sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem Deus, se porventura tateando possam achar. Ainda que não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos poetas de vocês disseram, porque deles também somos geração. Portanto, visto que somos geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Essa é a diferença do nosso Deus. É nesse Deus que você crê? Diga amém. Amém. O Deus que fez todas as coisas. O Deus que não se limita a ouro, nem a prata, nem a bronze, nem a madeira. O Deus que fala, o Deus que ouve. O Deus que responde, o Deus que pode. O Deus que domina, o Deus que é soberano sobre todas as coisas. Que as trevas não prevalecem contra Ele. Contra a sua igreja. Entenda como igreja, entendamos nós como servos de Deus, nós somos templos do Espírito Santo de Deus. Se nós somos templos do Espírito Santo de Deus, aonde nós estamos? À luz. Nós só precisamos ter ousadia e crer nisso. Quantas vezes nós somos desafiados a ter fé? É bem interessante, certo dia eu descobri isso na minha vida. Que muitas vezes a gente é desafiado, tenha fé, creia que você vai ter uma casa. Confie, creia que você vai fazer não sei o quê. Creia que você vai casar. Creia que você vai ter um carro. Creia que você pode falar do Evangelho. Creia que o poder de Deus, através de sua palavra, pode salvar vidas, mudança de vidas. Não há nada mais precioso na terra do que uma alma. Não sou eu que estou dizendo, não. A palavra de Deus que diz. Que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Nós precisamos ter ousadia para pregar o Deus verdadeiro. Não importa o que esse mundo está pregando. Não importa o que as pessoas estão dizendo. Não importa. Olha que chuva, que cenário totalmente contrário ali a Paulo estava. Paulo estava no meio de uma idolatria terrível, onde se era mais fácil achar um Deus do que um homem, cercado de ídolos por onde se virava, e estava na terra que os homens sabiam pensar, achavam que sabiam, queriam descobrir a razão da vida, e ser ou não ser, eis a questão, e por aí vai. Mas ele não se intimidou com isso, ele não queria saber de discutir isso, ele queria mostrar o Deus verdadeiro. É assim que se faz? E eu queria citar aqui uma frase para nossa edificação. Meus queridos, o Evangelho não precisa disputar lugar em nenhum meio. Você não precisa disputar lugar com o Evangelho em nenhum meio, nem na sua casa, nem no seu trabalho. Ele não precisa disputar lugar em nenhum meio. Ele só precisa ser pregado com fidelidade. Pois ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você não precisa sair brigando com as pessoas, contestando a fé dos outros. Não.
pregue a palavra com fidelidade. Transformação da sua vida. Mas eu não sei pregar, eu não sei falar. Você sabe contar os feitos maravilhosos que Deus fez na sua vida? Você sabe contar as bênçãos maravilhosas do seu dia a dia? Certo dia eu estava falando com os pais na igreja. E era um culto de crianças, mas era, na verdade, a pregação para os pais. E eu estava falando sobre aquele versículo. Olhe, fale para o seu filho, andando, assentado, na mesa. Fale todo o tempo. Mas eu não sei falar. Mas você sabe dizer assim, hoje eu ia caminhando e Deus me deu um livramento tão grande. Conte isso na sua casa. Conte isso para os seus filhos. Mas quando você recebeu um aumento, quando Deus lhe livrou, quando Deus lhe abençoou, quando Deus falou com você através da sua palavra, fale sobre esse versículo. Arranje uma estratégia. Eles não querem ouvir, mas a gente fala assim mesmo. É estratégia, é falar, pega o gancho. Lembra que foi isso que Paulo fez? Paulo pegou o gancho. Tem muito Deus aqui, mas tem um Deus que ele não conhece. Pronto, vai ser esse mesmo. É isso que nós temos que falar. A visão de Paulo não foi de deslumbramento, de intimidação pelo pensamento e cultura ali. Nosso século está cheio de perdidos que pensam estar no caminho certo. Quem de nós aqui ainda não constatou que este século é o mais perdido século de todos? Certo dia eu estava conversando com as minhas alunas aqui da EBD. Estava dizendo para elas, nós temos hoje, no nosso século, no nosso ano que se inicia 2024, uma grande vantagem sobre muitas outras pessoas. Há 20 anos, 40 anos, as pessoas começaram com essa onda de liberdade, década de 60, liberdade de tudo, e vamos amar, o importante é o amor, e vamos viver o amor livremente, e vamos fazer tudo tal, e começou, e aí chegamos onde nós chegamos, que a solução agora é abortar. É uma coisa tão descontrolada que ninguém sabe mais o que fazer. Então, ao longo da história, veja como esse pensamento foi piorando, né? A palavra mais simples é essa mesmo. Foi ficando cada dia pior. Mas hoje nós, desse século, desse ano, nós podemos olhar e avaliar os resultados. Nós hoje temos uma posição privilegiada. Eles ousaram uma mudança e nós vemos hoje o resultado. Cabe a cada um de nós avaliar. Deu certo? Tem dado certo? As pessoas hoje são mais felizes? Esse modelo de família toda misturada de tudo no mundo, não sei quantas pessoas já até apareceu. Isso tem dado certo. Você acha que as pessoas hoje são mais felizes? São mais equilibradas? É uma avaliação que cabe a cada um de nós. O evangelho só precisa ser pregado. Segundo, John Stott, citado lá no comentário de Hernandes Dias Lopes, eu vou ler essa citação porque eu achei maravilhosa. Muito boa. Diz o seguinte, falando para nós, para nosso século. Abre aspas. Os ídolos não estão limitados às sociedades primitivas. Existem muitos ídolos sofisticados. Um ídolo é um substituto de Deus. Isso é muito forte. Segundo John Stott, um ídolo é um substituto de Deus. Qualquer pessoa ou coisa que ocupe o lugar que Deus deveria ocupar. A avareza é idolatria. As ideologias podem ser idolatria, assim como a fama, a riqueza e o poder, o sexo, a comida, o álcool e outras drogas, os pais, a esposa, os filhos e os amigos, o trabalho, o lazer, a televisão e as propriedades, até a igreja, a religião e o culto cristão, pode ser um ídolo. Os ídolos parecem particularmente dominantes em cidades. Jesus chorou por causa da impenitência da cidade de Jerusalém. Paulo ficou profundamente indignado com a idolatria em Atenas. E a pergunta para nós: será que já fomos perturbados
pelas cidades idólatras do nosso mundo atual? Será que nós estamos perturbados? Será que nós estamos inquietos para falar e apresentar à nossa geração, à nossa família, aos perdidos ao nosso redor, o Deus desconhecido e o Deus verdadeiro? Ou será que nós estamos entrando na onda deles e pensando como eles pensam e achando que realmente é verdade o que eles dizem? Nós estamos no mundo como, meus irmãos? Como diria Hernandes de Lopes, como turistas ou como missionários? A última visão. Olhe só. Dá licença. Nenhum pregador, nenhum de nós, por mais conhecimento que tenha de Deus, por mais aproximação que tenha do Senhor, assim como Paulo, ele não esqueceu quem ele era antes de se converter a Cristo. Você lembra da visão de Paulo antes de se converter? Ele achava que os cristãos eram o quê? Inimigos, hereges, mereciam ser destruídos. Ele sabia que ele era o mais voraz de todos. Ele tinha pensado assim, e ele não esqueceu isso. Nem como ele pensava. Olha o que o versículo 17 diz, e em vários outros, toda viagem missionária de Paulo diz o seguinte: por isso falava na sinagoga com os judeus. Paulo era apóstolo entre os gentios. Falava, mas onde ele chegava, primeiro ele ia nas sinagogas. Primeiro ele pregava aos seus. Ele queria dizer aos seus que estavam enganados, porque ele sabia que ele também estava enganado. Era a condição dele. E primeiramente ele pregava aos seus irmãos. Lá em Colossenses 1:21, Paulo diz assim: a vós que também noutro tempo ereis estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam. Agora, porém, ele os reconciliou. Não esqueçamos de quem nós fomos e de onde viemos. Outrora, nós éramos trevas, como este mundo que está aí ao nosso redor. O missionário, ele ama as almas perdidas. O missionário, assim como cada um de nós que somos missionários, missionário não vai para a África, não vai para Guadalajara, não vai para a esquina, não está dentro de casa, por amor primeiro às almas. Não. O missionário, também aprendi isso com a Missão Novas Tribos do Brasil. O missionário disse: se você for para a tribo, por amor aos índios, você não vai demorar lá nem um mês. Quando o índio entrar na sua casa e roubar tudo que você tem, deixar você sem feira para 3 meses, você vai vir-se embora. Quando você for numa cidade pregar, e as pessoas baterem a porta na sua cara, você vai voltar. Você vai dizer: eu não amo mais esse povo, não. Nós devemos ser missionários por amor a Deus. Por amor ao nosso Deus verdadeiro. Quando nós formos do nosso Deus, por Ele, para Ele, com Ele. Quando tudo que eu fizer, quando eu quiser viver, por causa dEle, para Ele, só por Ele, para a glória dEle, tudo será secundário. E Ele vai ser glorificado. A igreja tem que segurar as cordas por obediência ao seu Senhor. Não é por causa do amor a Silvana, ou a missionária que foi e tal. Não. É obediência. Nós devemos proclamar por obediência. Nós somos servos e o servo obedece. Também, e encerro aqui, não nos intimidemos, mas proclamemos o Evangelho com fé, na certeza de que é poder de Deus, que a excelência desse poder está nele e não em nós.
que Ele seja glorificado no meio da sua igreja, através do cumprimento da sua ordem. Amém? Vamos orar? Deus bendito e maravilhoso, quão grandioso é o Senhor. O Senhor é Deus de todas as coisas, o Senhor é Deus nos céus e Deus na terra. Nós somos teus servos, ó Deus. Nós não somos nada em nós mesmos. Nós somos falhos pecadores. Eu sei, Senhor, dos meus pecados. Sei, Senhor, das minhas falhas, das minhas limitações. Sei quanto eu tenho falhado na minha vida em tantas áreas. E sei que o Senhor sabe também, mais do que eu. E assim, ó Deus, orando ao Senhor nessa noite, em nome da tua igreja, do teu povo aqui representado, eu venho pedir que o Senhor me perdoe. Assim como meus irmãos que estão concordando com a minha oração nessa noite, Senhor, nós pedimos perdão ao Senhor, porque nós não temos feito aquilo que o Senhor tem nos ordenado, porque nós não temos feito da forma como o Senhor nos ordenou. Nós não temos sido fiéis, ó Deus, a Ti. Nós temos pensado em nós mesmos, nós temos pensado em promoção, em visibilidade, nós temos pensado em conforto, nós temos pensado em tantas coisas, ó Deus. Nós temos tantos ídolos. Nosso maior ídolo somos nós mesmos, e nós sabemos disso. Ó Deus, perdoa a tua igreja. Perdoa o teu povo, Senhor, perdoa a mim. Porque nós temos colocado substitutos, ó Deus, do Senhor em nosso coração. Tenha misericórdia do teu povo, Senhor, tenha misericórdia de nós. O Senhor já disse que tem misericórdia, que as tuas misericórdias se renovam a cada manhã, Senhor. Obrigada por isso, por essa promessa tão preciosa. Que a tua misericórdia, Senhor, nos alcance a cada dia. Para que nós sejamos renovados, fortalecidos. Que possamos prosseguir, Senhor, como luz e sal. Embora nós sejamos apenas aquele pavio que fumega, Senhor, nós sabemos que o Senhor não nos desprezará. Nos use, Senhor, para a tua glória. Não há nenhuma honra maior do que essa no mundo, ser usada pelo Senhor. Ajuda a tua igreja a ter o Senhor no centro da sua igreja e da nossa vida também, Senhor. Assim nós entregamos tudo. As nossas vidas, os nossos missionários, os meninas do teu olho, Senhor, são os teus filhos que estão nos campos. Ó Deus, entregamos todos eles em tuas mãos. Gratos, porque o Senhor nos alcançou pelo poder, a excelência da tua palavra. Chama outros, ó Deus. Chama outros, traz muitos, ó Deus. Nos usa como semeadores da tua palavra. Obrigada por essa noite tão preciosa na tua casa. Pela vida e fôlego que o Senhor tem nos dado para falar do teu nome. Sim, nós te oramos humildemente, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Escola de pé.